Talvez esse vídeo vai deixar alguns fanboy de console pistola aí. Tenho certeza, porque vai ter emoção envolvida, vai ter decepção e bastante parcialidade da minha parte. Ou seja, se você for uma pessoa que toma por verdade absoluta aquilo que você pensa, eu acho melhor você não assistir esse vídeo. Principalmente se a gente estiver falando de console de videogame. Já para aquelas pessoas que são seres pensantes e abertas para ouvir outras opiniões, você tá no canal certo e no vídeo certo. Acompanhe o raciocínio. Bom dia, boa tarde, boa noite, condado. Como vocês estão? Aqui é o Caio e nesse vídeo eu vou ranquear do melhor pro pior console que eu já tive na minha vida. Eu não vou incluir aqui consoles, é que eu só joguei 5 minutinhos, eu só peguei no controle. Eu só vou colocar consoles que eu consigo dar uma opinião por já ter tido uma experiência, ou porque eu tive, ou porque eu jogava na casa de um amigo, na casa do primo, para ser justo. Eu já aviso vocês, tá, pessoal? Que vocês vão ver pela tier list aqui que a maior parte dos consoles sim é da Nintendo, até porque, só para vocês entenderem, eu morei no Japão durante 7 anos e como a internet mostra, os dados mostram, o Japão tem a sua maior força focada em Nintendo, falando de venda histórica aí de consoles. E eu também não vou colocar os consoles em ordem cronológica de lançamento, enfim, eu vou colocar na ordem do que eu experienciei. Vamos ver? Então aqui tá a tela, tá, pessoal? Eu classifiquei em 5 níveis aqui. Primeiro, que eu chamei de meta, o supremo, o console supremo aí. O high-end, não é a high-end de hardware, mas sim um que tá um nível abaixo do meta. Mid é aquele que nem cheira, nem fede. Console que ele é legal, mas não tem me emocionado o suficiente para estar no nível maior. Entrada. Aí é um console que não precisaria existir porque ele não teve, na minha opinião, grandes mudanças de emoção de uma geração para outra. E por último, flopou, e aí é pior ainda. Se não existisse, eu acho que nem faria diferença aí pro universo de games ou pra mim. Eu já vou começar aqui botando pra quebrar o Nintendo Famicom. Já posso colocar aqui no meta, eu nem vou discutir com vocês, tá? Porque o Famicom ou o Super Nintendo, né, que foi mais comercializado aqui nas Américas, e o Famicom no Japão, aí na época que eu tava lá, tá? Entra como meta, porque foi o primeiro videogame, além de ter sido o primeiro videogame, é um videogame que tem títulos muito bons. Os que mais marcaram, fui introduzir o universo de Mario, joguei muito Mega Man, nossa, eu tenho todos os Mega Mans possíveis, Dragon Ball, pelo menos uns 5 jogos de Dragon Ball e muitos outros, tá? Como todos eles fizeram parte da minha infância e muitos deles moldaram muito dos meus gostos atuais pensando em anime e videogame. E a gente também tem que lembrar que o Famicom, o Super Nintendo tinham aquelas fitinhas, né, como mídia física. Quem já é daquela época ou já teve a oportunidade de jogar, nunca pegou aquela fitinha, teve que soprar, ficar soprando para ela funcionar, ou até mesmo pegar cotonete para passar junto com o álcool para ela funcionar, e magicamente funcionava, milagrosamente funcionava. Então nem discuto, Famicom meta, um dos melhores consoles que já existiram. Play 1, galera. Esse aqui eu já começo deixando muitos fanboys da Sony putos, para não dizer outra palavra, porque eu vou classificar ele como mid. Apesar de ter sido o primeiro console aí da linha da PlayStation, e também ter sido meu segundo console da minha vida, apesar de ter sido um console que ainda segue muito dos modos que são implementados, inclusive nos PlayStations atuais, por exemplo, como o próprio controle, né, o DualShock que a gente usa hoje, não é muito diferente, se vocês pararem para olhar o estilo que é do PlayStation 1. Só que o que acontece para mim? O PlayStation na época não tinha muito foco aí para jogos exclusivos. Então, se você me perguntar hoje, jogos que marcaram no Play 1 para mim, eu posso falar que é o Tekken, e mais um jogo aí que acho que daí vocês não vão conhecer, ou pouquíssimas pessoas vão conhecer, que é um pouco mais voltado para a linha do Oriente, né? Que é o Bakusou Kyodai Let's Go, que era um jogo de carrinho, onde você tinha até um anime, né, desse jogo aí que você montava um carrinho e tinha que ganhar na corrida, mas não era carro de verdade, era carrinho de mão mesmo. Inclusive na época, esse jogo aí marcou minha infância, mas tirando o Tekken e ele, eu não consigo nem lembrar outros jogos que marcaram bem minha infância do Play 1. Mas calma, a gente vai ter consoles da Sony melhores ranqueados. Mas eu posso, né, obviamente, falar coisas boas também, muito boas. Play 1 foi o primeiro console que eu tive contato em que a mídia física não era uma fitinha, era o CD. Então o CD tinha uma probabilidade muito maior dele funcionar de primeira, obviamente, se ele não tivesse riscado, tá? Ponto super positivo no caso pro Play 1 aí. Sega Saturno.
Eu classifico ele como de entrada, porque ele fica um degrau do PlayStation, porque ele foi o console que eu tive logo depois, ainda no Japão também, só que era um console que ainda tinha a pegada do CD e ainda menos do que o PlayStation 1, tive títulos menos significativos ainda. Talvez o que mais me marcou foi o da franquia da Knights, né, que talvez sejam os jogos mais icônicos aí da SEGA. Só que, pior do que o PlayStation, o controle do Sega Saturn até hoje eu não gosto, né? Vocês olham o layout dele, era um layout que eu não achava ergonômico, os botões eram um pouco confusos, diferente do PlayStation, que tinha um analógico muito bom, até para os padrões de hoje, tá? Então, nesse sentido, o Sega Saturn ele fica um degrau abaixo do PlayStation. O Mega Drive que eu vou colocar aqui como mid foi um console que eu joguei no Brasil, tá? Foi a primeira vez que eu vim pro Brasil aqui de volta. Eu não tive ele, tá? Diferente aí do Famicom, do Play 1, do Sega Saturn que eu tive. O Mega Drive não era meu, era da minha prima, tá? Então, basicamente, eu jogava um jogo também no Mega Drive, que foi o quê? O Sonic, tá? E aqui, diferente do Sega Saturn, eu coloco um degrau acima junto com o PlayStation, exatamente pela relevância que o Sonic tem até nos meus dias de hoje. Eu gosto dos filmes do Sonic, eu já vi anime do Sonic, eu joguei muito jogo do Sonic, principalmente no GameCube. Então o Mega Drive foi o console que me introduziu ao Sonic 2D, né, o clássico Sonic aí. Então por isso que eu aloco ele como mid, apesar de também não ter gostado muito do controle. Era fitinha, não era CD, então nesse ponto ele pede pro Saturno, mas devido à relevância do Sonic eu acabo colocando ele aí como mid. Agora, partindo pros portáteis, né, que voltou a fazer sucesso aí nos dias de hoje. O primeiro portátil que eu tive não foi o Game Boy normal, e sim o Game Boy Color, e eu aloco ele como high-end, tá, galera? Game Boy Color, né, ele veio depois do Game Boy na histórica cronológica dos games, mas pra mim ele veio primeiro. No meu segundo retorno pro Japão, foi o primeiro portátil que eu tive, né, e ele tem um jogo também que eu lembro bem da minha infância, que é basicamente o Pokémon, né, que tá até nos dias de hoje, Pokémon Yellow especificamente. Então eu tive um Game Boy Yellow com um Pokémon Yellow. Só que qual que é o ponto aqui, pessoal? Apesar, né, de eu ter jogado muito portátil lá, ainda eu era uma época como era, né, criança, eu ainda não entendia 100% japonês. Na época, os jogos do Pokémon, não só dos Pokémon, mas todos os jogos de maneira geral, mas principalmente o Pokémon, ele tinha uma dificuldade muito maior do que é hoje os Pokémon de atualmente. E eu não entendia direito, né, o japonês, então eu passava conversando com todos os NPCs, aí eu ficava com raiva porque eu não conseguia passar, então demorava demais para zerar jogo. E quando zerava, eu não posso deixar de colocar ele aqui como high-end, porque era um console super confortável até os dias de hoje, portátil, né, que só precisa de pilha para jogar. Foi o meu primeiro portátil, eu quase coloquei ele aqui como meta, tá? Mas eu não coloquei ainda, vocês vão entender por quê. Vai ter um outro console portátil que eu vou colocar como meta. Tentem chutar qual portátil que eu vou colocar como meta, mas eu acho que vocês não vão acertar. Pessoal, agora a gente entra na era dos videogames, que pra mim, do Nintendo 64 pra frente, foram os consoles onde tive mais consciência em jogar, exatamente pela idade que a gente tem. Então, na época, o Nintendo 64, até hoje, eu tenho esse console. A primeira coisa que eu falo, até hoje eu tenho esse console que eu comprei lá na minha infância, do Japão, inclusive. Esse aqui, do lado do Famicom, eu não discuto, eu coloco ele do lado como meta, um grande principal motivo, e não foi por causa de título, tá, do jogo especificamente, apesar de a gente ter jogos fantásticos aqui, mas sim pela introdução de um console pra gente jogar co-op com 4 pessoas. Tem um controle fantástico, que até hoje eu acho super ergonômico, super fácil de utilizar. Eu acho que ainda ele perde um pouco, ainda eu vou falar disso quando chegar no GameCube. Eu acho que o controle do GameCube é um pouco melhor do que o dele, mas ainda é um controle fantástico. Ele teve algumas falhas, principalmente no analógico, então não é um analógico muito durável, né, se você não trata bem o controle, tá? Joguei muito Mario Kart, joguei muito Mario Party, joguei muito Mario Golf, joguei Smash Bros. Então todos esses jogos, principalmente voltados para a franquia do Mario, tem um apelo muito forte para jogo de co-op, até para os padrões de hoje. GBA vou colocar como aqui meta, pessoal. Talvez essa alocação vai ser o que vai mais gerar estranheza pra vocês, tá? Porque o Game Boy Advance, ele não foi o console que, de uma geração do Game Boy Color pro Game Boy Advance, que mais teve uma alteração super monstruosa de gameplay,
ou até mesmo de gráfico, não foi. Só que eu posso falar aí que como foi o primeiro console que eu já tinha mais consciência em jogar e ser portátil, ele já tinha né, cabos para poder trocar, por exemplo, Pokémon, batalhar, por exemplo, eu tive Pokémon Sapphire, Pokémon Ruby, tive Pokémon Firehead, quase todos os Pokémon, eu vou falar quase todos não, porque lançou Pokémon pra caramba, mas em hora de gameplay, eu posso falar que tá dentro dos meus top 3 dos que eu mais joguei, é o Game Boy Advance. Então ele marcou demais minha infância. A versão que eu tinha, até recentemente estava comigo, mas eu vendi. Não tem como falar, me marcou emocionalmente. Joguei muito com meus amigos, lá no Japão, troquei muito Pokémon. Tinha até Game Shark que eu tinha para esse Game Boy Advance, tá? Então para mim, um dos gama das coroas aí de meta para console. Ah, e tem que lembrar também, tá? O Game Boy Advance ele já tinha retrocompatibilidade dos jogos do Game Boy Color, por exemplo, né? Então os jogos que eu tinha pro Game Boy Color, não precisei jogar fora, jogava no Game Boy Advance. Inclusive, você conseguia redimensionar a resolução da tela do Game Boy Advance. Game Boy Color ele tinha uma resolução quadrada, em formato quadrado, enquanto do Game Boy Advance era retangular. Então, com os botões RL, você conseguia redimensionar para não ficar esticada a tela. Não é como a gente tem hoje, por exemplo, os monitores ultra-wide. Você consegue pegar a resolução padrão, né? E ter um alcance maior de visualização. Não. Ele simplesmente pegava os jogos do Game Boy Color e esticava a tela. Não ficava esteticamente muito bonito. Eu gostava de jogar assim, tá? Mas você tinha a opção de deixar a telinha quadrada exatamente para não ficar jogando com aquela tela esticada. Isso eu achava sensacional. O próximo aqui, pessoal, Game Boy, eu fico muito entre colocar entrada ou mid. Eu vou colocar como mid. Veio antes, inclusive, né, do Game Boy Color e do Game Boy Advance. Só que foi revolucionário aí pro mercado de videogame, tá? Eu não tive o Game Boy, o Game Boyzinho padrão aqui eu não tive, o tijolo. Tive a oportunidade de jogar bastante ele da minha prima também, tá? Eu tinha uma outra prima que tinha o Game Boy, eu jogava basicamente Tetris. Infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar muitos jogos, principalmente os clássicos do Game Boy, que são jogos da franquia do Mario. E quem sabe aí não jogue, baixa um emulador, enfim, eu tenho certeza que eles foram revolucionários na indústria dos games. Só que na minha experiência, eu não posso falar que foram super bons porque eu não pude testar. Então a minha vida do Game Boy foi basicamente jogando Tetris, que também é muito bom também. E obviamente o jogo mais vendido da história aí é o Tetris, eu não posso falar que é ruim, muito pelo contrário. GameCube, esse aqui, talvez junto com o Mega Drive, eu chutaria, pelo que eu sinto e vejo da internet, é um dos consoles que a galera também não teve tanta oportunidade de jogar. Junto com o Game Boy Advance, tá entre os meus top 3 que eu mais joguei. Eu vou alocar ele também foi quase no meu meta, só que eu não coloco ele no meta porque GameCube foi o sucessor do Nintendo 64, também veio aí com os lotes para jogar co-op com 4 pessoas. Tenho ele até hoje, inclusive na cor laranja. Em vez de ter 4 controles, eu tenho 5 controles, né? Já é pouco exagerado ter 4, eu tenho 5 controles, funcionam super bem até hoje. Só que por que eu não coloco ele no meta? Porque ele foi o sucessor do Nintendo 64 e, na minha opinião, não trouxe tantas revoluções quando a gente fala de console. Diferente do CD convencional que a gente tem aí no PlayStation 1, no PlayStation 2, enfim, ele é um console num formato menor. Mas tirando isso, não teve tantas evoluções de gráfico. Sim, ele obviamente é notável a diferença pro Nintendo 64, por exemplo, mas eu acho que ele não foi tão revolucionário quanto foi o Nintendo 64. Mas ao mesmo tempo, eu tive títulos aí que surgiram no mercado, não só gamer, mas quem gosta muito de anime, por exemplo, Naruto. Eu tenho Naruto 1, 2 e 3. Eu joguei muito, talvez foi acho que o jogo que eu mais joguei. Aí o Naruto 1, tá? Eu adorava o jogo de Naruto, gabaritava de ganhar ali, tá? Muitas vezes eu ficava brincando de matar o inimigo sem tomar dano. Aí fora, né? De novo, Mario Party, Mario Kart, tenho todos eles da mesmo jeito que eu jogava no Nintendo 64. Mas em relação a trazer novidades, eu sei que trouxe menos com o 64. Aí o que eu posso reforçar aqui, com certeza ele melhorou. E eu até considero como um dos melhores pontos que o GameCube tem até hoje versus outros consoles é o quê? O controle, galera. O controle do GameCube é uma coisa assim de outro mundo. Em relação à ergonomia, em relação à qualidade que é construído esse controle. Eu prefiro muito mais jogar os Smash Bros. O controle do GameCube do que jogar, por exemplo, do Nintendo 64 ou até mesmo o controle do Switch. É um controle que tem uma firmeza absurda.
Tinha alguns jogos ali do GameCube, por exemplo, do que a gente jogava pro Mario Party, tinha que ficar apertando o A e o B, e a gente tinha que usar várias técnicas, né? Apertar o A e B assim. Marcou muito a minha história. Eu quase coloquei ele como meta, só não coloquei exatamente porque ainda acho que o Nintendo 64 ele foi mais revolucionário. Mas tá quase lá. Condado, meu condado querido, o que vocês estão achando aí da minha classificação até agora? Tá achando que meus argumentos estão razoáveis, pelo menos pra minha classificação? Comentem aí qual que seria a sua classificação para cada um dos consoles, mas comentem só se você já teve a experiência de jogar, né? Jogar, ou jogava no seu primo, ou se já teve, jogava com seus amigos. Não vai colocar só por uma questão de fanboyzice. Chegou a hora dele. Tenho certeza que muitos dos que estão vendo a tela aí estavam esperando chegar esse carinha aqui. O Play 2 talvez tenha sido um dos consoles que mais pegam a minha geração ali de 30 anos mais ou menos, né? Eu tô com 33, da geração ali que tá com 20, né? Que nessa época que ainda era criança quando lançou o Play 2, eu já era adolescente. Vou dar 5 segundos para vocês pensarem e chutar. Será meta, galera? Play 2, eu tenho que colocar como meta. Se você me perguntarem, Caio, você já teve o Play 2 ou tem o Play 2? Não, galera, não tive o Play 2. Só que por que eu coloco como meta? Teve um jogo que me fez colocar o Play 2 lá no Olimpo e que se chama GTA San Andreas. Time, esse jogo, quando eu joguei pela primeira vez, e onde eu joguei isso, tá? O meu primo, ele tinha um Play 2, meu primo mora inclusive aqui perto de casa. Eu não saía da casa dele. Inclusive eu dormia na casa deles muitas vezes, porque eu queria jogar o GTA. Não tinha condição na época, porque o Play 2 foi o primeiro jogo que eu tive contato depois que eu voltei do Japão por definitivo. E aí ele tinha o Play 2, tinha o CD do GTA San Andreas Piratão. Foi o jogo e foi o momento que me fez apaixonar pelo GTA até hoje, tá? O GTA V, por exemplo, é o jogo que eu mais joguei no PC. Hoje eu sou um cara que não sou muito mais focado no jogo de PC, mas foi o jogo que eu mais joguei disparado de PC. O Play 2 foi revolucionário por causa de jogo. Eu não vou falar pra vocês que a minha opinião foi revolucionário por causa de controle, que não foi. Só que jogabilidade, de mapa de mundo aberto, o Play 2 foi um console que só pelo GTA San Andreas ele entra no Olimpo pra mim. Próximo, pessoal, o Game Boy SP, eu nem vou colocar muito, tá? Pra mim, flopou. Tive o primeiro contato com ele depois que eu voltei pro Brasil também. A minha tia tinha um Game Boy SP, que ela gosta de ficar brincando até hoje. Só que pra mim o Game Boy SP, putz, não existe, nem faria diferença no universo dos games pra mim, porque ele é praticamente um Game Boy Advance, né, com uma tela flip aí. Eu sei, vai falar, você pode falar que ele veio com o recurso de você poder carregar na tomada. Mas o Game Boy Advance, você poderia muito bem pegar uma pilha recarregável, tinha várias pilhas recarregáveis, tá? Então não é só por causa do conector, pra mim que foi revolucionário, ou por ter tido a tela flip, tá? Então pra mim, se não existisse, não faria muita diferença. É um console legal? Mas da minha vida mudou pouca coisa. Todos os jogos de Game Boy você joga no Game Boy SP. O Game Boy Advance ainda teve retrocompatibilidade com os jogos do Game Boy Color, coisa que o Game Boy Advance também só trouxe junto. Então, se não existisse, pra mim não faria diferença. Não sei se vocês perceberam, a partir de agora eu só tenho mais 2 consoles, que é o Switch e o Play 5. O último que você colocou foi o Game Boy SP e agora é só o Switch. Sim, pessoal, porque do Game Boy ou Play 2 ali, pro Switch, eu sei, tá? Que aconteceu muita coisa na indústria dos games. Teve Play 3, teve Play 4, tinha Xbox One, né? Então, assim, veio muita coisa. Só que a minha vida, nesse intervalo, acabou dando uma parada um pouco na vida de consoles, tá? Porque foi quando realmente eu terminei ensino médio, comecei faculdade, a gente começa a namorar, trabalha, e foi realmente um período que eu tive uma pausa, tá, pro jogo. Vou até colocar minha câmera aqui no full screen pra vocês verem. Eu tive uma pausa, tá? Acho que todo mundo na sua vida aí acaba tendo uma pausa nos consoles, porque a gente começa um pouco mais a vida adulta, que não é só jogar. Eu não sei se vocês perceberam, nos últimos consoles que eu falei também, foram consoles que eu acabei jogando, mas não eram meus, porque eu já não tinha mais o poder de compra que eu tinha, por exemplo, no Japão, que eu vim pro Brasil. Então eu já não tive mais consoles aí até ter o Switch. Então começou a minha vida pré-adulta e adulta, tá? Então eu não vou colocar Play 3, Play 4. Eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho Play 3, Play 4, mas não tenho capacidade aqui de poder avaliar pra vocês. Eu ia estar sendo injusto. Ou os Xbox, já joguei um pouquinho do 360. Nada que eu possa chegar aqui e poder avaliar pra vocês. Agora vamos partir. O Nintendo Switch, pessoal, eu fiquei, tá, pra mim, entre o high e o mid. Eu vou incluir ele no high. Depois de muito tempo, né, sem ter um console da Nintendo, eu não tive nem Wii,
nem o Wii U, nem o Nintendo DS. A partir do momento que eu botei ele na mão e pluguei ele na TV, eu falei, nossa, que diferença pro último console que eu tive, que foi o GameCube da Nintendo. Então hoje, quando eu pego o Switch, eu falo, nossa, teve uma evolução muito forte. Eu sei que muita gente já deve estar pensando, o Play 5 é melhor, até o próprio Play 4 tinha gráficos muito melhores, o Xbox tinha gráficos melhores. Sim, tá, gente? Eu sei que tem, indiscutível isso. Só que ao mesmo tempo, a Nintendo é a maior vendedora de consoles aí do mundo, não por qualquer coisa, óbvio, né? Eu não tô falando do Brasil, eu tô falando como um todo, porque o Japão tem uma força muito forte, mas é porque a Nintendo tem ainda, diferente de PlayStation ou de Microsoft hoje, jogos exclusivos que ainda são muito marcantes. Então, comparados, por exemplo, aí com a Sony, né? Eu sei que tem Uncharted, que agora já tem pra PC, veio pra PC, o The Last of Us, que era só PlayStation, agora tem PC também. Então tem cada vez menos jogos exclusivos de outras plataformas e a Nintendo continua firme e forte com esse modelo de negócio, tá? E fora que a maior vantagem dela é exatamente você poder tanto jogar na TV quanto jogar de forma portátil. E ainda você consegue tirar os controles, consegue jogar. Eu tenho, por exemplo, o controle do Switch Pro, que é muito melhor do que esses controlezinhos aí que vem originalmente no Nintendo Switch, tá? Nintendo, esse controle é uma porcaria. É o controle que vem, não o controle Switch Pro. O Switch Pro é muito bom. Só tem outra reclamação a fazer aí, Nintendo. Bora começar a dublar em português os jogos. E pra fechar esse ranking, galera, Play 5. Aqui vai ser onde muitos fanboys vão chorar. Tá? A minha mais nova aquisição, tá? Eu tenho o Play 5 aí basicamente há 3 meses. Eu comprei ele numa viagem recente aí que eu fiz para os Estados Unidos. Eu comprei ele por um único motivo. E eu vou dar para vocês de novo mais 5 segundos para pensar o porquê que eu comprei o Play 5. GTA 6. Vamos ver se o GTA 6 vai voltar e vai acender essa minha chama de novo, que eu tive lá no Play 2 pela Sony, porque, como eu falei, não tem mais jogos exclusivos que me chamem muito a atenção, não teve evoluções assim absurdas de gráfico, tá? Eu sei porque eu já joguei um pouco Play 4, não coloquei na avaliação aqui, mas eu sei como que é a evolução gráfica do Play 4 pro Play 5, tá cada vez mais difícil ter evoluções perceptíveis de gráfico, a gente chegou num ponto da tecnologia, isso fica cada vez mais difícil, tá? Não só pra Sony, tá, galera? Xbox, Nintendo também. Eu tô esperando lançar um GTA 6 em 2025 e vamos rezar, galera, que o GTA 6 vá acender essa chama e eu poder pegar esse Play 5 e colocar pelo menos em high-end. Porque hoje, pra mim, ele é de entrada, é um console que tem desempenho muito bom de hardware, não tem nem o que falar. Só que eu, por exemplo, como eu falei pra vocês, gente, eu jogo em PC. Então, pra quem joga em PC e tem um computador bom em PC, o Play 5 é assim, não vai fazer muita diferença, tá? Tem o controle, o DualShock muito bom, tal, mas ainda, assim, não é um mega diferencial pra eu colocar ele mais do que de entrada. É isso, galera. Essa é a minha tier list final. Se vocês quiserem montar uma tier list dessa também, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link, tá? Dessa tier list que eu montei. Então, se vocês quiserem acessar ela para montar a sua ou gravar o vídeo, enfim. E eu vou deixar também no card aqui para vocês, tá, pessoal? Fazendo um jabá, falando aí de PC Gamer já, um vídeo que eu fiz avaliando 5 jogos num PC Gamer de alto desempenho, que pra mim é uma das melhores configurações que tem pra PC, porque a gente tá falando de Play 5, né, de qualidade de jogo, enfim, principalmente se você ainda não tá incluso no universo de gamer de PC, não tô falando que você precisa mudar, eu sei que existe essa rixa de, o time console e o time PC Gamer, gente, não existe isso, tá, eu tenho tanto console quanto PC, adoro jogar nos dois até hoje. O PC tem mais desempenho, mas o console tem a questão, né, do seu controle, dos seus títulos, sentar no sofá e jogar. Então, tem essa, tá? Sem essa briguinha de criança aí. Turma, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo. Vai me ajudar muito a gente trazer mais esse conteúdo. Vamos discutir mais de game, vamos discutir mais de PC, vamos discutir mais de console. Valeu, falou!